Eu nunca a amarei, disse o Marquês na frente de todos, mas seu coração se partiu ao vê-la com outro. Bem-vindos, queridos leitores. Hoje trago para vocês uma história que atravessa o tempo, vinda da névoa londrina de 1883, mas que pulsa com verdades eternas sobre orgulho, vulnerabilidade e a coragem de escolher o amor quando tudo parece perdido. Imaginem salões iluminados por velas, vestidos de cetim roçando em chão de mármore, segredos sussurrados atrás de leques de marfim, e um coração que ousa desafiar as correntes invisíveis da sociedade. De onde você está nos assistindo? Escreva nos comentários sua cidade. Adoraria saber onde esta história chegará hoje. E se você aprecia narrativas que tocam a alma, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like precioso. Sua participação mantém viva a chama destas histórias esquecidas pelo tempo. Agora, respire fundo. Deixe que o aroma imaginário de rosas e cera de vela invada seus sentidos. Feche os olhos por um instante e transporte-se. Londres, Inglaterra. Primavera e verão de 1883. A Era Vitoriana. Temporada social. A chuva caía sobre Londres como lágrimas contidas há tempo demais. No salão de baile da casa Thornhill, centenas de velas tremulavam nas correntes de ar que entravam pelas janelas mal vedadas, criando sombras dançantes sobre rostos empoados e sorrisos calculados. Era 15 de maio, e a temporada social florescia como sempre florescera, cheia de promessas sussurradas e alianças seladas em valsa. Lady Eleanor Thornhill estava junto à janela, observando a chuva escorrer pelos vidros, como se quisesse levar consigo algo que já não cabia dentro de seu peito. Vestia azul escuro, cor imprópria para moça solteira, diziam as matronas. Mas Eleanor havia ultrapassado há muito a idade de seguir todas as regras. Aos 22 anos, 4 temporadas em Londres, nenhuma proposta aceita. Não por falta de pretendentes, mas por excesso de dignidade. O salão fervia em conversas abafadas, risos cristalinos e o farfalhar de saias de seda. Sua mãe, Lady Margaret Thornhill, sentava-se num sofá aveludado ao lado de Lady Pemberton, ambas envolvidas naquela dança delicada de palavras que nunca diziam exatamente o que queriam dizer. Margaret tossia discretamente num lenço bordado, aquela tosse que vinha se tornando mais frequente, mais profunda, como raízes de preocupação cravando-se nos pulmões. Eleanor afastou-se da janela quando sentiu o peso de um olhar. William Ashworth, Marquês de Blackwood, estava do outro lado do salão, alto, ombros largos sob o casaco negro perfeitamente talhado, cabelos castanhos penteados com precisão militar. Tinha 34 anos e o título de solteiro mais cobiçado de Londres, não apenas pela fortuna estimada em 15.000 libras anuais, mas pelo mistério que o envolvia como neblina sobre o Tâmisa. Seus olhares se encontraram por um segundo eterno. Eleanor sentiu aquele aperto familiar no peito, aquele calor inconveniente que subia pelo pescoço. Mas William desviou os olhos com a rapidez de quem teme ser queimado. Foi então que aconteceu. Lady Pemberton, com sua voz estridente que cortava conversas como tesoura em tecido fino, declarou alto o suficiente para que metade do salão ouvisse. É verdade então, Lord Blackwood? Os rumores sobre a senhorita Thornhill perseguindo-o por sua fortuna? O silêncio caiu como chumbo. Leques pararam no ar. Copos de champanhe ficaram suspensos a meio caminho dos lábios. William endireitou os ombros. Seus olhos, cor de pedra de rio sob sol de inverno, encontraram os de Eleanor por um instante, que durou uma vida inteira. E então, com voz clara, firme, impiedosa, ele disse: Lady Eleanor é perfeitamente respeitável, Lady Pemberton, mas garanto à senhora, não há qualquer apego entre nós, nem haverá. Eu jamais a amaria. As palavras cortaram o ar úmido do salão como estilhaços de vidro. Eleanor não se moveu, não correu, não chorou. Permaneceu ali junto à janela, com a mesma postura ereta que seu pai, o falecido Visconde James Thornhill, lhe ensinara. Thornhills não se curvam, minha filha, não diante de tempestades, não diante de homens. Mas por dentro, algo desmoronou. Não pela rejeição. Eleanor já conhecia o gosto amargo da indiferença do mundo. O que a feriu foi a crueldade desnecessária, a mentira pública em nome de um orgulho que ela não conseguia compreender.
Quando finalmente se retirou do salão, horas depois, com a mãe apoiada em seu braço, a chuva havia cessado. As ruas de Londres brilhavam sob a luz dos lampiões a gás, cada poça d'água refletindo um céu sem estrelas. Em casa, no silêncio de seu quarto, onde o papel de parede se descascava nas bordas e o teto apresentava uma mancha de umidade que crescia como uma nódoa de vergonha, Eleanor sentou-se à janela. Não chorou. Apenas observou a cidade adormecer, enquanto dentro dela algo mudava, como metal que endurece no fogo. William Ashworth não a amaria. Muito bem. Ela aprenderia a não precisar do amor de ninguém. Mas o destino, como Eleanor descobriria, tinha planos mais intrincados que seu orgulho ferido. As semanas seguintes se arrastaram com a textura de veludo molhado, pesadas, desconfortáveis, impossíveis de ignorar. Eleanor refugiou-se na biblioteca de Thornhill House, aquela sala que cheirava a couro velho e promessas de outros mundos. As prateleiras, antes repletas, agora exibiam lacunas onde livros haviam sido vendidos discretamente para pagar contas urgentes. Ela segurava nas mãos um exemplar gasto de orgulho e preconceito. Quantas vezes havia lido aquelas páginas? Quantas vezes havia se identificado com Elizabeth Bennet, a moça que ousava pensar, falar, escolher, mas as memórias insistiam em retornar, como ondas que não respeitam a vontade de quem quer manter os pés secos. Março daquele ano, baile de abertura da temporada. Eleanor se lembrava do momento exato em que Lady Hartley os havia apresentado. William usava um colete cinza pérola sob o casaco negro, e quando se curvou para beijar sua mão enluvada, Eleanor sentiu o calor atravessar a seda branca, como se nada os separasse. Lady Eleanor, ele dissera, e havia algo em sua voz que fazia as palavras soarem como segredos. Lord Blackwood, ela respondera, mantendo o tom educadamente distante, como fora ensinada. Mas então, ele perguntara sobre o livro que ela carregava, porque Eleanor sempre carregava um livro aos bailes escondido entre as dobras da capa. Jane Austen prefere algo mais masculino? Ela provocara, erguendo o queixo, e ele sorrira. Realmente sorrira, transformando seu rosto austero em algo quase humano. Pelo contrário, admiro mulheres que compreendem que a coragem não se mede em campos de batalha, mas em salões onde uma palavra errada pode destruir reputações. Jantar na casa dos Hartley. Abril. As conversas sobre Middlemarch de George Eliot. Como os olhos de William haviam se iluminado quando Eleanor defendera que Dorothea Brooke não era tola por escolher o idealismo, mas corajosa por não aceitar a mediocridade. A maioria das mulheres, ele dissera baixo, enquanto os outros conversavam, escolhe segurança. Você, imagino, escolheria verdade. E o senhor? Ela ousara perguntar. Escolheria segurança ou verdade? Ele não respondera. Apenas tomara um gole de vinho tinto, os olhos fixos em algum ponto distante, algum passado que Eleanor não conseguia alcançar. 5 encontros ao todo naquela temporada. 5 conversas que duraram minutos, mas ecoavam há semanas. 5 momentos em que Eleanor se permitira acreditar que sob aquela armadura de reserva e título havia um homem que talvez enxergasse nela algo além de um dote inexistente e um nome antigo. Mas William era um enigma embrulhado em camadas de proteção. Eleanor não sabia, como poderia, que aos 16 anos William havia encontrado sua mãe nos jardins de Blackwood Hall, envolvida nos braços de um oficial da cavalaria, que presenciara o pai, o 4º Marquês de Blackwood, definhando de desgosto, transformado de homem vigoroso em sombra em questão de meses, que aprendera então a lição que gravara a ferro em seu peito. Amor é fraqueza, sentimento compromete julgamento, entrega significa destruição. Aos 21 anos, William fizera um juramento diante do túmulo do pai. Jamais me casarei por amor. Jamais permitirei que sentimentos governem razão. E havia cumprido. Gerenciava 3 propriedades com eficiência impecável. Blackwood Hall, em Yorkshire, a residência em Londres, a casa de campo em Dorset. Seus livros de contas eram modelos de precisão. Suas decisões sempre lógicas. Seu coração trancado sob 7 chaves de orgulho e medo. Até Eleanor. Eleanor com seus olhos que viam demais. Eleanor que debatia literatura como se as palavras importassem mais que posição social. Eleanor que não baixava o olhar quando ele a fitava,
que não fingia ser menor do que era só para fazer homens se sentirem maiores, e isso o aterrorizava. Por isso, quando Lady Pemberton plantara a pergunta venenosa no baile, William reagira como sempre reagia ao medo, com violência controlada, com palavras que cortavam antes que pudessem ser cortadas. Mas Eleanor não sabia de nada disso. Para ela, William era apenas mais um homem que usava a crueldade como escudo para seu próprio vazio. Na biblioteca, enquanto a tarde morria lá fora, tingindo o céu de cinza e âmbar, Eleanor fechou o livro devagar. Suas mãos delicadas, mas calejadas de segurar responsabilidades que não lhe pertenciam, tremeram levemente. Títulos e propriedades não aquecem uma casa vazia, pensou. Mas talvez fosse hora de aceitar que sonhos também não pagavam dívidas. E as dívidas, Eleanor sabia muito bem, estavam batendo à porta com urgência cada vez maior. 15 de junho, um mês exato desde o baile que mudara tudo. A manhã chegou com aquela luz cruel de verão que expõe cada rachadura, cada imperfeição. Eleanor estava sentada no pequeno escritório que fora de seu pai, sala que conservava ainda o cheiro de tabaco e tinta, como se o visconde pudesse entrar a qualquer momento ajustando o relógio de bolso. Em suas mãos, uma carta com o timbre do escritório de advocacia Winters & Associates. Lera 3 vezes. Cada leitura tornava as palavras mais reais, mais pesadas. Débitos acumulados totalizam 3.000. Execução hipotecária de Thornhill Manor, programada para setembro. Ausência de pagamento resultará em perda da propriedade. 3.000 libras. Poderia ser 3 milhões. Eleanor ouviu passos suaves no corredor. Sua mãe entrou, apoiando-se no batente da porta. Lady Margaret Thornhill fora um dia considerada uma das belezas da temporada. Cabelos loiros como trigo maduro, olhos azuis que capturavam luz. Aos 48 anos, a beleza permanecia, mais esmaecida, como tinta aquarelada deixada ao sol. A doença respiratória que a afligia há anos roubava-lhe não apenas o fôlego, mas a vitalidade que um dia fizera Visconde se ajoelhar em pedido de casamento sob uma cerejeira em flor. Eleanor, a voz saiu fraca, preocupada. Você não dormiu de novo. Há contas que não dormem, mãe. Pensei que deveria acompanhá-las. Margaret sentou-se na cadeira oposta, movendo-se com cuidado de quem conhece intimamente a dor. Suas mãos ainda delicadas brincavam com o lenço bordado, aquele hábito nervoso que Eleanor conhecia bem. Seu pai... Começou, depois parou, suspirou. Seu pai tinha grandes sonhos, investimentos que prometiam fortunas. Ele não era homem de ficar parado enquanto o mundo mudava. E o mundo mudou. Eleanor completou mentalmente. Mas os investimentos fracassaram, as ferrovias que nunca foram construídas, as minas de cobre que se revelaram vazias. Os grandes sonhos que se transformaram em dívidas impagáveis. Encontraremos um caminho, disse Eleanor, com convicção que não sentia. Mas que caminho? Haviam dispensado 2 criadas no último ano. O telhado de Thornhill Manor, em Sussex, tinha goteiras que se transformavam em cachoeiras quando chovia forte. Os credores locais já não abriam crédito. O nome Thornhill ainda era respeitado na sociedade, mas respeito não enchia estômagos nem aquecia quartos no inverno. A resposta chegou 3 dias depois, em forma de homem. Thomas Hartwell tinha 42 anos, cabelos grisalhos penteados com capricho excessivo, roupas caras, mas com um corte levemente errado, que delatava dinheiro novo tentando imitar sangue antigo. Viúvo há 6 anos. Sua esposa Catherine, levada pela tuberculose, antes de lhe dar filhos. Dono de fábricas têxteis em Manchester, fortuna estimada em 8.000 libras por ano. Encontraram-se na sala de estar, chá servido em porcelana fina, que era um dos últimos vestígios de tempos melhores. Thomas tinha maneiras educadas, voz gentil, olhos castanhos, que não escondiam uma solidão profunda. Lady Eleanor, disse ele, após os cumprimentos iniciais, não sou homem de rodeios. A vida me ensinou que honestidade, por mais desconfortável, poupa tempo e sofrimento. Eleanor manteve as mãos unidas no colo, costas retas. Thornhills não se curvam. Aprecio franqueza, Sr. Hartwell. Então seja franca comigo. Ele tomou um gole de chá, devagar, pesando palavras. Sei da situação de sua família. Não julgo. O mundo é cruel com aqueles que ousam arriscar. Vim propor algo que pode parecer transacional, mas acredito em clareza.
Eleanor esperou. Lá fora, pássaros cantavam com aquela alegria inconsciente de quem não conhece dívidas. Preciso de acesso à sociedade que meu dinheiro não compra, continuou Thomas. Um nome, uma conexão verdadeira com a aristocracia. Você precisa de segurança financeira. Pausa. Ofereço casamento baseado em respeito mútuo. Não espero amor, Lady Eleanor. Espero parceria, companheirismo, decência. As palavras ficaram suspensas no ar como poeira em raio de sol. Eleanor não respondeu imediatamente. Olhou para as próprias mãos. Mãos que um dia seguraram bonecas de porcelana, depois livros de poesia, depois contas impagáveis. Pensou na mãe tossindo no quarto ao lado. Pensou em Thornhill Manor vendida, em estranhos dormindo nos quartos onde gerações de sua família haviam nascido, amado, morrido. Pensou em William Ashworth dizendo, eu jamais a amaria, com aquela certeza cruel. Preciso de 24 horas, disse ela finalmente. Thomas assentiu, como se esperasse exatamente aquela resposta. É tempo mais que justo. Aquela noite, Eleanor ficou acordada até a madrugada. A lua cheia entrava pela janela, prateando tudo. Os móveis antigos, o vestido pendurado, suas próprias mãos pálidas. Não havia escolha real. Ou melhor, havia, mas todas as outras levavam à ruína. 24 horas depois, no mesmo horário, na mesma sala, Eleanor disse, aceito sua proposta, Sr. Hartwell. Ele não sorriu. Apenas assentiu com respeito que beirava a reverência. Farei o possível para que não se arrependa, Lady Eleanor. O anúncio saiu no Times e no Morning Post em 20 de junho. Mr. Thomas Hartwell de Hartwell Mills, Manchester, e Lady Eleanor Thornhill têm a honra de anunciar seu noivado. Casamento marcado para 20 de julho de 1883, na igreja de Santa Maria Magdalena, Londres. Eleanor leu o anúncio com a sensação de estar lendo sobre a vida de outra pessoa. Alguma Eleanor em algum mundo paralelo, onde escolhas importavam mais que sobrevivência. Mas neste mundo real de contas e credores e telhados que pingavam, escolhas eram luxo de quem podia pagar por elas. E Eleanor Thornhill, descobria agora, já não estava entre os afortunados. O final de junho trouxe calor incomum para Londres. As ruas exalavam cheiro de cavalo e poeira, e até os parques pareciam exaustos sob o sol implacável. Eleanor passava os dias em preparativos mecânicos para o casamento. Escolha de tecidos, aprovação de cardápios, respostas educadas a cartas de parabéns que pareciam escritas por autômatos sociais. Foi Simmons, o mordomo que servia os Thornhill há 30 anos, quem primeiro mencionou. Perdoe a intromissão, milady, disse ele uma manhã, trazendo a correspondência. Mas o padeiro mencionou que a conta atrasada foi paga, integralmente. Eleanor ergueu os olhos da lista de convidados. Tá paga, por quem? Não soube dizer. Apenas que um cavalheiro se apresentou com fundos suficientes e instruções específicas. Dias depois, o médico da família, Dr. Harrison, fez comentário similar durante visita à Lady Margaret. Que gentileza, disse ele guardando o estetoscópio. Ter a conta liquidada assim, sem aviso. 150 libras. Devo dizer, em 30 anos de prática, nunca vi tal generosidade anônima. Eleanor sentiu algo apertar em seu peito. Uma suspeita começando a germinar como semente em solo úmido. Então, veio a carta do administrador de Thornhill Manor em Sussex. Reparos no telhado iniciados. Empresa de Yorkshire contratada. Orçamento de 400 libras aprovado. Nenhuma cobrança à família. Yorkshire, murmurou Eleanor sozinha na biblioteca. Yorkshire, onde ficava Blackwood Hall. Nos dias seguintes, as evidências se acumularam como neve silenciosa, mas inevitável. O fornecedor de carvão mencionou pagamento adiantado para todo o inverno. A modista que preparava o enxoval comentou sobre encomenda de tecidos finos. Um presente de casamento anônimo, milady, mas de qualidade extraordinária. Eleanor começou a investigar com discrição de detetive. Interceptou, acidentalmente, mas não por acaso, uma carta endereçada ao mordomo. Dentro, instruções secas sobre manutenção da propriedade, assinadas conforme instruções de sua senhoria, o Marquês. Confrontou Simmons numa tarde quando a casa estava vazia e o sol criava listras douradas no chão encerado. Quem está pagando as dívidas, Simmons? O mordomo, homem de 60 anos cujo rosto parecia esculpido em carvalho velho,
Hesitou. Lealdade batalhando contra a honestidade. Milady Simmons. A voz de Eleanor saiu firme, carregada daquela autoridade que sangue antigo confere, mesmo quando bolsos estão vazios. 30 anos ao nosso serviço merecem verdade, de ambos os lados. Ele suspirou, ombros descaindo levemente. Um cavalheiro do norte. Instruções específicas. Absoluta discrição. Recebi pessoalmente os fundos. Banco Coutts & Co. Coutts & Co. O banco da aristocracia. Eleanor sentiu o mundo inclinar levemente. Raiva e gratidão misturando-se num coquetel amargo. Quinta-feira à tarde. Eleanor sabia exatamente onde encontrá-lo. A Biblioteca Athenaeum, santuário masculino de couro e ciência, era território proibido para mulheres, mas Eleanor jamais se importara muito com proibições quando a verdade estava em jogo. Não entrou. Enviou recado através do porteiro, pedindo que Lord Blackwood tivesse a gentileza de encontrá-la na praça de fronte. William apareceu 15 minutos depois, paletó escuro, ar de quem fora interrompido em meio a pensamentos importantes. Quando viu Eleanor esperando sob um olmo, algo passou por seus olhos. Surpresa, apreensão e outra coisa que ela não soube nomear. Lady Eleanor inclinou a cabeça, formal. Não esperava. Foi você. Não era pergunta. Silêncio. Um casal passou empurrando o carrinho de bebê. Cavalos trotavam na rua pavimentada. Não sei do que está falando. Não me insulte com mentiras. Eleanor deu um passo à frente. Sei que foi você, William. As dívidas pagas, o telhado, o médico, tudo. Por quê? Ele desviou o olhar maxilar tenso. Algumas ações dispensam explicações, Lady Eleanor. Dispensam? A voz dela subiu levemente. Você me humilha publicamente, declara que jamais me amaria e então paga nossas dívidas em segredo? Que jogo perverso é esse? William finalmente olhou para ela e Eleanor viu algo em seus olhos que a fez conter a respiração. Dor. Dor profunda, antiga, não cicatrizada. Não é jogo. Então o que é? Ele não respondeu. Eleanor abriu a bolsa de veludo, tirou um cheque de 200 libras que havia preparado, obtido com dificuldade através de Thomas Hartwell, que não fizera perguntas. Não aceito caridade disfarçada de culpa. Estendeu o cheque. Tome de volta. William olhou para o papel como se fosse cobra prestes a dar bote. Não. Então jogue na rua, queime. Doe para quem quiser. Mas não me transforme em sua beneficiária secreta. Não sou sua responsabilidade, Lord Blackwood. Algo quebrou na fachada dele. Quando falou, a voz saiu mais baixa, rouca. Você nunca foi responsabilidade. Pausa. Foi a única coisa que me fez sentir que ainda havia algo de humano sob todo este... Não terminou. Virou-se abruptamente, dando-lhe as costas. Eleanor ficou ali segurando o cheque recusado, vendo-o afastar-se com passos rígidos de homem fugindo de batalha que não sabe como vencer. Naquela noite, no silêncio de seu quarto, ela segurou a cabeça entre as mãos e permitiu-se, finalmente, uma pergunta. E se eu estiver cometendo o erro de minha vida? Mas o casamento com Thomas estava marcado. Anúncios publicados, vestido sendo costurado, convidados confirmados. Não havia espaço para dúvidas. Ou pelo menos era isso que Eleanor repetia para si mesma, enquanto a lua subia lenta sobre uma Londres que não se importava com corações confusos. 18 de julho, 2 dias antes do casamento. A igreja de Santa Maria Magdalena erguia-se em Belgravia como sentinela de pedra, sua torre pontiaguda cortando o céu azul de verão. No interior, vitrais projetavam manchas coloridas sobre bancos de carvalho escuro, e o ar tinha aquele cheiro particular de incenso, velas e séculos de orações. Eleanor estava de pé no altar ao lado de Thomas Hartwell, ouvindo o vigário ensaiar as palavras que seriam repetidas daqui a 48 horas, até que a morte os separe. Parecia promessa tão distante quanto a própria morte, abstrata, impossível de realmente compreender até que chegasse. Thomas notou sua distração. Depois dos cumprimentos ao vigário, quando caminhavam pelo corredor central em direção à saída, ele tocou levemente seu braço. Minha cara Eleanor. A voz dele tinha gentileza paternal. Um casamento deve começar com honestidade. Há algo que precise me contar? Eleanor olhou para aquele homem. Bom, decente, solitário. Merecia verdade. Merecia mais do que ela tinha para oferecer. Thomas, Foi quando a porta lateral se abriu, trazendo jorro de luz dourada do fim de tarde. William Ashworth,
entrou carregando arranjos de flores, lírios brancos enormes, rosas cor de pêssego. Era entrelaçada. Vestia roupas informais de dia, camisa branca com mangas arregaçadas até os cotovelos, colete cinza. Parecia menos marquês, mais humano. Parou ao vê-los. Por um segundo que durou uma eternidade, os três ficaram congelados naquele triângulo impossível. Lord Blackwood cumprimentou o vigário, aparecendo da sacristia. Que pontualidade admirável! Doação anual da família Blackwood para o altar, suponho. Como sempre, Padre Morrison, William depositou as flores com cuidado excessivo, evitando olhar para Eleanor. O vigário, alheio à atenção que podia ser cortada com faca, começou a falar sobre arranjos florais e tradições familiares. Pediu que saíssem brevemente, enquanto ajustava as decorações para outro evento. Thomas, com delicadeza impressionante, disse: "Preciso verificar algo na carruagem. Com licença." E saiu, deixando Eleanor e William sozinhos no cemitério anexo à igreja. O cemitério era pequeno, cercado por muro baixo de pedra coberto de musgo. Lápides inclinadas marcavam séculos de mortos. No centro, uma tilha antiga estendia galhos como braços abertos, oferecendo sombra e silêncio. Eleanor caminhou até a árvore, sentindo William seguindo alguns passos atrás. O ar cheirava a terra úmida e flores silvestres. "Por que está aqui?" perguntou ela sem se virar. "Doação anual. Tradição de família." Mentira. Silêncio. "Então, não sei por que vim." A voz dele saiu baixa, quase confissão. "Talvez para provar a mim mesmo que consigo." "Conseguir o quê?" "Vê-la casar com outro homem sem..." Não terminou. Eleanor virou-se e ali, na sombra da tilha velha onde ninguém podia vê-los, encontrou o rosto de William despido de suas defesas habituais. Viu o que ele geralmente escondia sob camadas de frieza e protocolo. Viu medo. "Aquela noite no baile", disse William, as palavras saindo com dificuldade, como espinhos extraídos um a um. "Temi que todos vissem o que eu mal conseguia admitir para mim mesmo." Eleanor deu um passo em direção a ele. "E o que era?" William fechou os olhos como se reunindo coragem para a batalha. "Que você me fazia sentir, que pela primeira vez em 18 anos, desde que jurei nunca mais permitir que sentimentos governassem razão, eu estava..." Abriu os olhos fixando-os nela com intensidade que queimava. Estava perdendo a guerra. O coração de Eleanor batia tão forte que parecia audível. Então por que disse aquelas palavras terríveis? Por que sou covarde? Amargo. Porque é mais fácil magoar primeiro que arriscar ser magoado. Porque vi meu pai definhar de amor traído e jurei que jamais seria tão fraco. Amor não é fraqueza, William. Não. Sorriso triste, devastado. Tão como você chama sentir-se despedaçado só de pensar em você nos braços de outro homem. Como chama não conseguir dormir há semanas. Como chama pagar dívidas, secretamente apenas para garantir que você esteja segura, mesmo que jamais me perdoe. Eleanor sentiu lágrimas picando os olhos. Lágrimas de frustração, raiva e algo perigosamente próximo de esperança. E mesmo assim, não faz nada. Não luta. Apenas fica aqui, na sombra, murmurando confissões quando já é tarde demais. É tarde demais. William deu um passo em direção a ela. Você escolheu Hartwell. Você publicou os anúncios. Você... Escolhi sobrevivência. A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Escolhi garantir que minha mãe tenha médico e medicamentos. Que tenhamos teto sobre nossas cabeças. O que você esperava, William? Que eu esperasse indefinidamente por um homem que sequer admite sentir algo? Silêncio denso. Ao longe, sinos de outra igreja marcavam as 6 da tarde. William recuou aquela expressão familiar de muros sendo reerguidos. Não importa agora. Formal. Frio. Você escolheu seu caminho. Desejo-lhe felicidade, Lady Eleanor. Virou-se para sair. Eleanor viu-o afastando-se e sentiu algo dentro dela gritar, protestar, exigir, mas orgulho, aquele maldito orgulho Thornhill, manteve sua boca fechada. Quando voltou à frente da igreja, Thomas a esperava junto à carruagem. Olhou para ela longamente, lendo em seu rosto coisas que ela não precisava dizer. Eleanor. Usou o primeiro nome, coisa rara. Percebo que este não será um casamento comum, mas ainda estou disposto, se você estiver. Ela não respondeu. Apenas subiu na carruagem deixando que o silêncio falasse por ela. Naquela noite, deitada em sua cama, Eleanor olhou para o vestido de noiva pendurado. Cetim cor de marfim,
renda Honiton nas mangas, metros de tecido que pesariam como correntes. 48 horas. Faltavam apenas 48 horas. 19 de julho, véspera do casamento. Uma tempestade elétrica caiu sobre Londres como punição divina. Raios cortavam o céu escuro e trovoadas faziam as janelas tremerem em suas molduras. A chuva não apenas caía, despencava em cortinas sólidas de água, transformando ruas em rios, apagando lampiões a gás, forçando o mundo a se render à escuridão primitiva. Em Thornhill House, Eleanor participava de um jantar pré-nupcial modesto. Thomas, sempre atento, notava cada silêncio longo, cada olhar distante. Após os convidados partirem, apenas 6 pessoas próximas, porque grandes celebrações exigiam recursos que os Thornhill não possuíam. Ele pediu conversa no escritório. A sala estava iluminada apenas por velas que tremulavam a cada trovão. Thomas serviu 2 cálices de xerez. Estendeu um para Eleanor. "Manhã você será minha esposa", começou ele sem rodeios. "Mas esta noite ainda é senhora de si mesma, e preciso lhe dizer algo." Eleanor segurou o cálice sem beber, esperando. "Vi como você olhou para ele hoje na igreja, e vi como ele olhou para você." Thomas tomou um gole devagar. "Tive um casamento de amor com Catherine, 6 anos curtos, mas foi tudo. Quando ela morreu, jurei nunca mais buscar isso. É como perder pedaço de si mesmo quando termina." "Thomas." Ele ergueu a mão delicadamente. "Deixe-me terminar. Não espero amor seu, Eleanor. Já deixei isso claro. Mas também não desejo ser gaiola. Não desejo que olhe para mim daqui a 10 anos com ressentimento." Pausa. "Se há algo que precisa resolver, resolva agora. Ainda é tempo. O anúncio está feito. Os convidados virão. Eu não posso..." "Pode sim." A voz dele tinha gentileza infinita. "Escândalo passa. Reputações se recuperam. Mas uma vida inteira amarrada à escolha errada. Isso não tem remédio." Eleanor sentiu algo quebrar dentro dela. Aquela contenção férrea que mantinha há semanas. Ele me humilhou publicamente. Me ignorou. E só agora, quando já tomei decisão, resolve confessar. "O quê? Medo? Isso não é suficiente, Thomas. Não pode ser." "Não?" Thomas inclinou a cabeça. "Minha cara, amor raramente chega embrulhado em perfeição. Geralmente vem atrasado, confuso, coberto de orgulho e feridas antigas. A questão é, você consegue viver sem ele?" A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça. Enquanto isso, do outro lado de Londres, em Blackwood House, William estava em seu escritório revestido de painéis de carvalho escuro. A tempestade havia apagado os lampiões a gás da rua, deixando apenas as velas. Luz dourada dançava sobre os livros de contabilidade perfeitamente organizados, sobre os mapas de suas propriedades, sobre a correspondência arrumada em pilhas precisas, sobre as 5 tentativas de carta rasgadas no cesto. Estava tentando pela 6ª vez. A pena arranhava o papel com som que parecia alto demais, no silêncio entre trovões. Palavras se formavam. Eram riscadas, reescritas. Como traduzir 18 anos de muros em poucas frases? Como explicar que tinha tanto medo de amar, quanto de nunca ser amado? "Querida Eleanor, começar esta carta já me derrota. Não há palavras certas para anos de erros. Quando tinha 16 anos, encontrei minha mãe nos jardins com outro homem. Vi meu pai, homem que admirava acima de todos, transformar-se em cinzas de desgosto. Aprendi então que amor é arma e jurei nunca mais estar desarmado. Mantive esse juramento por 18 anos. Gerenciei propriedades, supervisionei investimentos, cumpri deveres sociais. Fui tudo que um marquês deve ser, exceto humano. Até você. Você que debateu literatura como se palavras fossem mais importantes que títulos. Você que me olhou como se enxergasse além da armadura. Você que defendeu que Elizabeth Bennet teve a coragem que me falta. E tinha razão. Quando Lady Pemberton perguntou sobre nós naquele baile, vi nos olhos dela e das outras matronas algo que me aterrorizou. Elas viam o que eu tentava desesperadamente esconder, que pela primeira vez em quase 2 décadas eu estava sentindo algo que não conseguia controlar. Então reagi como covarde. Feri você primeiro, antes que pudesse ser ferido. Cada pagamento que fiz não foi caridade, Eleanor. Foi a única maneira que encontrei de protegê-la sem expor meu coração patético e covarde. Sabia que não aceitaria ajuda se viesse abertamente de mim.
Amei você desde nossa primeira conversa. Amei cada momento em que ousou discordar de mim. Amei sua dignidade quando te humilhei publicamente. Amei até mesmo sua raiva quando descobriu sobre os pagamentos. Se prosseguir com o casamento amanhã, e compreendo perfeitamente se o fizer, partirei para Yorkshire na próxima semana e não retornarei a Londres por tempo indeterminado. Não conseguiria suportar vê-la como esposa de outro homem. Mas se houver qualquer chance, qualquer possibilidade remota de que sinta pelo menos fração do que sinto, Eleanor, não case amanhã. Por favor, serei eternamente seu servo indigno. William. Selou a carta com cera preta, brasão de Blackwood impresso. Chamou seu criado de confiança. Entregue isto em Thornhill House amanhã às 6 da manhã, em mãos próprias de Lady Eleanor. Mais ninguém. O criado assentiu, guardando a carta no bolso interno do casaco. Quando ficou sozinho, William caminhou até a janela. Lá fora, a tempestade começava a amainar. Raios distantes iluminavam Londres intermitentemente, como se Deus estivesse tirando fotografias da cidade adormecida. Fiz o que pude, pensou. O resto está com ela. Pela primeira vez em anos, William Ashworth, Marquês de Blackwood, ajoelhou-se. Não era homem religioso, mas naquela noite, sozinho no escritório, permitiu-se uma prece. Se houver qualquer justiça no universo, não a deixe cometer erro de casar-se por conveniência quando o amor está batendo à porta. Lá fora, a tempestade finalmente cessou. A cidade segurou a respiração esperando o amanhecer. 20 de julho de 1883. O dia amanheceu lavado pela tempestade da noite anterior. Londres brilhava sob sol que parecia mais intenso depois da escuridão. Cada poça d'água refletindo céu azul impossível. O ar tinha aquele cheiro fresco de depois da chuva. Terra, folhas molhadas, recomeços. Às 6h15 da manhã, um criado de libré preta apresentou-se em Thornhill House trazendo um envelope selado com cera. Eleanor estava acordada há horas, sentada junto à janela de seu quarto, vestida apenas com roupão de musselina branca. Havia passado a noite olhando o vestido de noiva, depois o teto, depois a própria alma, sem encontrar respostas satisfatórias em nenhum dos três. Quando a criada trouxe a carta, Eleanor sentiu algo apertar em seu peito antes mesmo de ver o selo de Blackwood. Abriu com mãos que tremiam levemente. Leu uma vez, 2, 3. Na terceira leitura, as lágrimas vieram, silenciosas, grossas, rolando pelo rosto sem que ela fizesse qualquer esforço para detê-las. Não eram lágrimas de tristeza exatamente. Eram lágrimas de algo se rompendo dentro dela, algo que estava preso há tempo demais. Pela primeira vez desde a morte do pai, Eleanor Thornhill chorou. Às 7 horas, batidas suaves na porta. Lady Margaret entrou, já vestida para o casamento. Seda lavanda, chapéu adornado com plumas discretas. Parecia mais forte que nos últimos meses, como se a perspectiva de ver a filha casada lhe insuflasse vida temporária. Parou ao ver Eleanor junto à janela, rosto molhado, carta nas mãos. Eleanor, leia. Eleanor estendeu a carta, voz embargada. Margaret leu devagar, lábios movendo-se silenciosamente sobre as palavras. Quando terminou, dobrou o papel com cuidado e sentou-se ao lado da filha. Ficaram em silêncio por tempo impossível de medir. Lá fora, Londres acordava. Vendedores de rua apregoando mercadorias, carruagens rodando sobre paralelepípedos, sinos marcando as horas. Finalmente Margaret falou. Seu pai me cortejou durante 3 anos antes que eu aceitasse sua proposta. A voz saía suave, mergulhada em memória. Eu era orgulhosa. Achava que podia encontrar alguém melhor, mais rico, mais título. Mas ele foi persistente. Não com flores ou joias. Éramos pobres então também. Com palavras, com presença, com aquela maldita certeza irritante de que éramos feitos um para o outro. Eleanor olhou para a mãe, vendo-a realmente pela primeira vez em meses. Uma vez, continuou Margaret, ele me disse, o amor verdadeiro vale qualquer espera, Margaret. Vale qualquer escândalo. Vale qualquer preço. Pausa. Pensei que fosse bobagem romântica, mas foram os anos mais felizes da minha vida. Mesmo com dívidas, mesmo com dificuldades, porque acordava todos os dias ao lado de homem que me amava, não apesar de meus defeitos, mas incluindo-os. Mas mãe, o escândalo, as pessoas, Thomas, as pessoas falam, sempre falaram,
Sempre falarão. Margaret segurou o rosto da filha entre as mãos. Somos Thornhills, Eleanor. Nossa família enfrentou a armada espanhola nos tempos da rainha Elizabeth. Sobrevivemos a pragas, guerras, revoluções. Sobreviveremos a algumas matronas fofoqueiras de salão. E quanto a você? Os medicamentos, o telhado, as dívidas já estão pagos. Margaret sorriu fracamente. Graças ao homem que escreveu esta carta. E se algo acontecer comigo, não quero que passe resto da vida culpando-se. Quero que viva, Eleanor. Realmente viva. Às 9h30, Eleanor desceu as escadas de Thornhill House. Vestia o vestido de noiva, cetim cor de marfim que captava a luz, renda que cobria seus braços como rendilhado de geada. O véu pendia de seu cabelo preso em coque elaborado. Parecia noiva perfeita, mas seu rosto estava pálido, resolvido de um jeito que fazia pessoas se afastarem. A igreja de Santa Maria Magdalena estava decorada com lírios brancos e rosas cor de pêssego, as mesmas flores que William trouxera 2 dias antes. 80 convidados ocupavam os bancos, murmurando entre si sobre o calor, o trânsito, qualquer coisa exceto o óbvio, que a noiva estava 15 minutos atrasada. No último banco, quase escondido atrás de uma coluna, William Ashworth estava sentado, vestido impecavelmente de negro e cinza, gravata perfeitamente atada. Mas as olheiras sob seus olhos contavam história de noites sem dormir. Mãos crispadas sobre o chapéu no colo denunciavam tensão que postura ereta tentava esconder. Veio preparado para vê-la casar. Veio preparado para ir embora depois e nunca mais voltar. Quando Eleanor entrou na igreja ao lado da mãe, um murmúrio coletivo percorreu os bancos. Ela estava lindíssima e aterrorizadoramente pálida. Caminhou pelo corredor central com passos medidos. Thomas Hartwell a esperava no altar, vestido de cinza claro, rosto gentil mostrando preocupação genuína. Mas antes de chegar ao altar, Eleanor parou, virou-se. Seus olhos varreram os convidados até encontrarem o que buscavam. William. Seus olhares se prenderam através do espaço, através de 80 pessoas, através de todas as convenções sociais, através de tudo que deveria separá-los. Eleanor virou-se para Thomas, sussurrou algo. Ele assentiu, levou-a para a sacristia. A porta fechou-se. 80 pessoas ficaram em suspensão sem saber o que fazer. Na sacristia, sala pequena que cheirava a incenso e madeira velha, Eleanor mostrou a carta a Thomas. Ele leu em silêncio. Quando terminou, dobrou-a cuidadosamente e devolveu. Sempre soube que você não me amava, Eleanor. A voz dele não tinha amargura. Aceitei por solidão, porque pensei que companheirismo decente seria suficiente. Olhou pela pequena janela, para o cemitério onde líbias ondulavam na brisa. Mas aprendi algo com Catherine. Vida é curta demais para desperdiçar inconveniência quando amor bate à porta. E seu amor não está aqui comigo. Está lá fora, escondido no último banco, esperando por um milagre. Thomas, eu sinto muito. Não sinta. Ele sorriu, triste, mas genuíno. Faça-o pagar por cada lágrima que a fez derramar. Faça-o prometer publicamente que jamais terá medo de amá-la. E então, seja feliz. Para nós dois. Saíram da sacristia. Thomas caminhou até o altar. O silêncio era absoluto, pesado como chumbo. Amigos. Sua voz ecoou pelas pedras antigas da igreja. Lamento informar que Lady Eleanor e eu, após profunda reflexão, reconhecemos que nossa união não seria justa para nenhum de nós. Este casamento está cancelado por comum acordo e mútuo respeito. Explosão de murmúrios, leques agitando furiosamente. Lady Pemberton parecendo prestes a desmaiar de choque delicioso. Eleanor não olhou para ninguém, apenas caminhou, com passos lentos mas determinados, até o último banco. William estava de pé, corpo rígido, olhos arregalados como quem não consegue acreditar no que está vendo. Vim preparado, disse ele voz rouca, para vê-la casar. Vim preparado para ir embora depois, para Yorkshire, para nunca mais voltar. E se eu pedisse que ficasse? O mundo inteiro pareceu parar de respirar. Então ficaria. As palavras saíram quebradas, verdadeiras, pelo resto da minha vida, se me permitisse. Eleanor segurou as mãos dele entre as suas. Mãos grandes, calejadas de rédeas e responsabilidades. Mãos que tremiam imperceptivelmente. Sou sua, William. Sempre fui. Voz firme, alta o suficiente para que os primeiros bancos ouvissem.
Mas preciso que prometa algo. Qualquer coisa. Nunca mais tenha medo de me amar. Os olhos dela brilhavam com lágrimas não derramadas. Publicamente. Completamente. Sem desculpas nem proteções. William abaixou-se lentamente até que seus rostos ficaram à mesma altura. E ali, na igreja de Santa Maria Magdalena, diante de 80 testemunhas escandalizadas, beijou-a. Foi beijo suave, reverente, carregado de promessas e arrependimentos e recomeços. Quando se separaram, o mundo tinha mudado completamente. Os dias seguintes ao escândalo foram brutais. Os jornais se deliciaram. The Times usou termos discretos, desentendimento pré-nupcial. Mas os tabloides populares não tiveram tal piedade. The Blackwood Scandal, Marquês rouba a noiva no próprio altar. Amor ou fortuna, o romance que chocou Belgrávia. Lady Pemberton e suas aliadas fizeram questão de garantir que toda Londres soubesse os detalhes escandalosos. Nos salões de chá, nos parques, nas lojas de chapéus, havia apenas um assunto. Eleanor e Lady Margaret se retiraram para Thornhill Manor em Sussex, fugindo da tempestade de fofocas. A propriedade, agora com telhado reparado, oferecia refúgio no campo. Verde infinito, silêncio quebrado apenas por pássaros, distância segura do escrutínio londrino. Mas William não se escondeu. Enfrentou cada olhar no seu clube. Respondeu cada pergunta indireta com franqueza direta. Quando o Duque de Somerset comentou sarcasticamente sobre marqueses que não conseguem controlar seus impulsos, William respondeu: impulso seria casar-se por conveniência e passar vida inteira infeliz. Escolhi amor conscientemente, Somerset, algo que poucos entre nós têm coragem de fazer. A resposta circulou pelos clubes de Londres, gerando tanto admiração quanto desprezo. Todo sábado, William viajava para Sussex. Não mais em segredo, não mais envergonhado. Chegava com flores colhidas nos jardins de Blackwood Hall, com livros que pensara que Eleanor apreciaria, com presença que dizia mais que palavras. Cortejava-a adequadamente. Longos passeios pelos jardins de Thornhill Manor, sempre com Lady Margaret como acompanhante. Conversas na biblioteca sobre poesia e política. Jantares simples onde ele tentava fazer Margaret rir e conseguia. Numa tarde particularmente quente de agosto, sentados sob uma macieira antiga, William disse: meu pai costumava dizer que boas maçãs precisam de raízes profundas e tempo. Olhou para Eleanor. Passei 18 anos tentando não criar raízes. Agora, gostaria de plantá-las aqui, com você. Eleanor segurou a mão dele, entrelaçando seus dedos. Raízes profundas são difíceis de arrancar, William. Tem certeza? Nunca tive certeza de nada como tenho de você. Em Londres, algo interessante começou a acontecer. Thomas Hartwell, surpreendentemente, tornou-se aliado. Em seu clube, onde tentara por anos ser aceito pelos aristocratas que o viam como novo rico, defendia Eleanor e William sempre que o assunto surgia. Presenciei dois jovens tendo coragem de escolher autenticidade sobre conveniência, dizia ele. Não é escândalo, é exemplo. E havia outro desenvolvimento inesperado. A rainha Vitória, viúva há mais de 20 anos ainda de luto profundo por seu amado Albert, comentou durante chá com suas damas de companhia: amor verdadeiro é raro demais para ser desperdiçado em convenções. Se jovens têm coragem de escolhê-lo, quem somos nós para condená-los? O comentário claro foi imediatamente sussurrado em todos os salões de Londres, e quando a rainha aprovava, sociedade reconsiderava. Gradualmente, imperceptivelmente, o escândalo começou a transformar-se em romance lendário. Em setembro, as primeiras matronas começaram a reconsiderar. Lady Hartley, que havia apresentado Eleanor e William inicialmente, visitou Thornhill Manor. Minha querida Eleanor, disse ela tomando chá na sala de estar recém-pintada. Conheço amor verdadeiro quando vejo. Meu Edward e eu também enfrentamos obstáculos no início. Vale a pena, querida. Todo escândalo, toda fofoca vale a pena. Outubro trouxe mudança nas estações e nos corações. Folhas douradas caíam dos olmos de Sussex. O ar esfriava gradualmente, exigindo chales e lareiras acesas. E William, numa tarde de domingo depois da missa, ajoelhou-se adequadamente diante de Eleanor e Lady Margaret. Lady Margaret, disse ele, voz formal, mas com emoção transbordando. Vim pedir sua bênção para casar-me com sua filha.
Sei que não mereço nem ela nem seu perdão pelas dificuldades causadas, mas prometo passar o resto da minha vida tentando ser digno de ambos. Margaret olhou para aquele homem, orgulhoso, ferido, finalmente vulnerável, e sorriu. Minha bênção, Lord Blackwood, você tem, mas não pelas razões que imagina. Segurou a mão dele. Não a dou porque é rico ou marquês. Dou porque vi você fazer o que poucos homens têm coragem. Admitir que estava errado e lutar pelo que realmente importa. Eleanor estava chorando, mas desta vez lágrimas de alegria. William, ela ajoelhou-se também, ficando à sua altura. Sim, 1000 vezes sim. Ele beijou-a ali mesmo, sob o olhar aprovador de Margaret e das criadas que espiavam pela porta entreaberta. Quando se separaram, William tirou do bolso do colete um anel. Não era joia ostentosa, era anel simples de ouro com safira azul profunda, rodeada de pequenos diamantes. Era da minha avó, explicou ele. Única pessoa que conseguiu amar meu avô apesar de todos os seus defeitos. Disse-me uma vez, antes de morrer, William, homens da nossa família nascem com muros ao redor do coração, mas os muros certos derrubam esses muros. Deslizou o anel no dedo de Eleanor. Você é a pessoa certa. Naquela noite, enquanto William retornava a Londres, Lady Margaret segurou as mãos da filha. Seu pai ficaria orgulhoso. Os olhos dela brilhavam. Não por você ter encontrado o Marquês, mas por ter tido coragem de escolher seu próprio caminho, consequências que fossem. Eleanor abraçou a mãe, sentindo pela primeira vez em anos que talvez, apenas talvez, tudo ficaria bem. Lá fora, as primeiras estrelas do outono começavam a aparecer num céu cada vez mais escuro. E dentro de Thornhill Manor, pela primeira vez em muito tempo, havia luz. 28 de dezembro de 1883, dia de Santo Inocente. Nevava sobre Londres. Não aquela neve suja que derrete rapidamente, mas neve de verdade, flocos grandes e lentos que cobriam a cidade como edredom de penas brancas. As ruas se transformaram em caminhos de silêncio mágico. Até os cascos dos cavalos sobre paralelepípedos soavam abafados, reverentes. A igreja de Santa Maria Magdalena erguia-se contra o céu cinza pérola como desenho de tinta nanquim. Fumaça subia das chaminés das casas vizinhas em colunas retas, o ar tão parado que nem o vento ousava perturbar aquele dia. Apenas 25 convidados, não porque o escândalo tenha afastado multidões, embora tenha afastado, mas por escolha consciente. Eleanor e William queriam apenas testemunhas que realmente importassem, pessoas que amavam, respeitavam, ou ambos. Thomas Hartwell estava lá, na primeira fileira à direita. Quando William o vira entrar, aproximara-se imediatamente. Hartwell não esperava. Perdi uma noiva, interrompera Thomas sorrindo. Mas ganhei 2 amigos, se me aceitarem. Além disso, alguém precisa garantir que você realmente cumpra as promessas desta vez. Os 2 homens haviam apertado as mãos. Depois, num impulso, abraçaram-se brevemente. Lady Hartley estava lá, radiante. O Visconde e a Viscondessa de Somerset. Ele viera após semanas de persuasão da esposa. Ela porque sempre adorara romances verdadeiros. Alguns primos distantes. O mordomo Simmons e 2 criadas antigas de Thornhill House, porque Eleanor insistira. Lealdade merece testemunhar alegria. E Lady Pemberton, surpreendentemente, aproximara-se de Eleanor antes da cerimônia, no pequeno vestíbulo da igreja. Minha cara, dissera a voz carregada de algo que podia ser remorso. Passei vida julgando escolhas alheias, mas vendo vocês, parou. Bem, suponho que amor real seja mais raro que eu imaginava. Aceite minhas desculpas pela indiscrição no baile. Eleanor, generosa na vitória, sorrira. Aceito, Lady Pemberton, e agradeço sua presença aqui. O vestido de Eleanor não era branco, era azul safira profundo da cor exata do anel que usava. Seda que captava a luz das velas como água sob lua. Detalhes em prata no corpete e nas mangas. Não era vestido convencional de noiva. Era declaração de que este não era casamento convencional. Lady Margaret, visivelmente mais saudável que meses atrás, caminhava ao seu lado pelo corredor central. Vestia cinza-prata, chapéu discreto com véu curto. Segurava o braço da filha com firmeza que não existia em julho. Pronta? Sussurrou. Mais que nunca. A igreja estava decorada com azevinho. Era entrelaçada e rosas brancas de inverno, difíceis de encontrar,
Mas William insistira. Velas em candelabros de prata lançavam luz dourada que dançava nas paredes de pedra antiga. William esperava no altar. Vestia negro absoluto, exceto pelo colete cinza pérola, o mesmo que usava quando se conheceram. Escolha consciente. Quando viu Eleanor entrar, algo em seu rosto se desarmou completamente. Lágrimas brilharam em seus olhos que ele não tentou esconder. O padre Morrison, velho vigário que conhecia ambas as famílias há décadas, sorria com aprovação genuína. Eleanor chegou ao altar. Margaret beijou sua testa, depois a de William, e sentou-se. Meus queridos, começou o padre, raramente presencio o casamento onde amor já foi tão testado antes do altar. Vocês chegam aqui não em inocência, mas em conhecimento. Não em facilidade, mas após batalha. Pausa. Olhou para ambos. Por isso pedi que preparassem palavras próprias. William pegou as mãos de Eleanor entre as suas. Sua voz, geralmente tão controlada, tremia levemente. Eleanor, diante de Deus e destas testemunhas, prometo amá-la não apenas em privado, mas proclamar esse amor ao mundo. Respirou fundo. Prometo coragem onde tive covardia, verdade onde tive orgulho, presença onde tive medo. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora. Prometo nunca mais construir muros entre nós. Prometo confiar que amor não é fraqueza, mas a única força real que possuímos. Voz quebrando. Prometo passar cada dia do resto da minha vida fazendo você esquecer cada ferida que causei. Eleanor apertou suas mãos, depois limpou as lágrimas dele com os polegares. Gesto tão íntimo que vários convidados soluçaram. Então ela falou, William, diante de Deus e destas testemunhas, prometo lembrá-lo diariamente de que amor não é rendição, mas escolha. Sorriu através das próprias lágrimas. Prometo ser sua parceira em todas as coisas. Alegrias, dificuldades, decisões, silêncios. Sua voz ficou mais firme. Prometo nunca deixar que o orgulho da minha família me impeça de pedir ajuda quando precisar. Prometo construir lar onde vulnerabilidade seja força, não vergonha. Pausa. E prometo amar você não apesar de suas imperfeições, mas incluindo cada uma delas. O padre Morrison, velho o suficiente para ter visto tudo, precisou limpar os próprios olhos antes de continuar. Trocas de alianças, por favor. Foram simples argolas de ouro, sem ostentação, mas gravadas internamente. Coragem sobre medo, na dela. Verdade sobre orgulho, na dele. Então, pelo poder que me foi conferido, declaro vocês marido e mulher. O padre sorriu. William, pode beijar sua esposa. Desta vez, ninguém vai interromper. O beijo foi longo, suave, carregado de promessas cumpridas e futuras. Quando se separaram, algo extraordinário aconteceu. A neve, que caíra incessantemente a manhã toda, cessou. Exatamente naquele momento, e através dos vitrais, um raio de sol atravessou as nuvens, iluminando o casal em feixe de luz dourada. Um robin, pequeno pássaro símbolo da Inglaterra, pousou no portal da igreja e cantou. 3 notas claras, cristalinas. Lady Hartley sussurrou para o marido. Presságio de boa sorte. Não precisam, respondeu ele. Já tem sorte de sobra. Do lado de fora da igreja, fotógrafo esperava. Imagem seria publicada no Times semanas depois, transformando-se em símbolo. O marquês e sua marquesa, cercados por neve e luz, olhando um para o outro como se o resto do mundo não existisse. Porque naquele momento, realmente não existia. Recepção foi em Blackwood House, residência londrina que Eleanor nunca visitara. Salão de baile decorado com simplicidade elegante. Orquestra pequena tocava Vivaldi. Jantar modesto, mas requintado. Champanhe francês. E algo incomum. William pedira que fossem servidos também chás especiais e limonada, para que todos pudessem brindar, bebendo ou não. Durante o jantar, Thomas Hartwell levantou-se para discurso. Tenho o privilégio único, começou ele sorrindo, de ter quase me casado com a noiva. Risadas. Mas descobri que há coisas mais valiosas que casamento. Amizade verdadeira. Ergueu a taça. A Eleanor e William. Que nos lembrem que coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. Que amor não é perfeição, mas escolha constante de permanecer. Ouça, ouça. Coro de vozes. Lady Margaret, mais tarde, dançou uma valsa com William. Cuide dela, disse ela baixo.
Não porque é frágil, mas porque é preciosa. Com minha vida, prometeu ele. Não. Margaret o corrigiu gentilmente, com seu coração. Vida é fácil de dar. Coração, esse é verdadeiro sacrifício. Quando os convidados começaram a partir, próximo à meia-noite, neve voltara a cair suavemente. Eleanor e William ficaram na varanda de Blackwood House, observando Londres adormecer sob manto branco. Eleanor Ashworth, Marquesa de Blackwood, disse William, experimentando o som. Ainda não parece real. Dê tempo. Ela apoiou a cabeça em seu ombro. Temos o resto de nossas vidas para acostumar. Prometo fazer cada dia valer a espera. Eleanor virou-se para ele, segurou seu rosto entre as mãos. Já valeu, William. Já valeu. E quando se beijaram sob a neve que caía suave como bênção, era impossível dizer onde terminava um e começava o outro, como deveria ser, como sempre foi destinado a ser. Janeiro de 1884 chegou com frio cortante e céu cinza-ferro que parecia pesar sobre Londres. Mas dentro de Blackwood House, o inverno era apenas paisagem externa. Dentro havia calor de lareiras acesas, cheiro de pão fresco e algo novo que impregnava cada cômodo: felicidade. Eleanor acordava todas as manhãs no quarto que agora dividia com William. Suíte ampla com vista para jardins cobertos de neve, papel de parede em tons de verde sálvia, mobília de cerejeira escura. Acordava com o braço dele circundando sua cintura, respiração dele aquecendo sua nuca, pequenas coisas que viravam tudo. A rotina que se estabeleceu era diferente de tudo que Eleanor conhecera. William, que sempre fora rígido como relógio em seus horários, começou a dormir até mais tarde. Não muito. Ainda acordava com o sol, mas em vez de sair imediatamente da cama para trabalhar, ficava 10, 15 minutos simplesmente segurando Eleanor, como se certificando-se de que ela era real. Tomavam café da manhã juntos na pequena sala de estar privada, não no formal salão de jantar. Eleanor descobriu que William tinha senso de humor seco que só revelava em privado. Ele descobriu que Eleanor cantarolava baixinho ao pentear os cabelos. Lady Margaret mudara-se permanentemente com eles. Tinha suíte própria no segundo andar, com vista para jardim de inverno. Sua saúde, milagrosamente, melhorara significativamente. O Dr. Harrison atribuía aos medicamentos melhores e ambiente menos estressante. Mas Eleanor sabia que parte da recuperação vinha de algo simples: felicidade. Nas tardes, Eleanor explorava a casa que agora era sua. Blackwood House era labirinto de gerações. Sala atrás de sala, cada uma contando história. Biblioteca com milhares de volumes. Sala de música com piano de cauda. Galeria de retratos onde marqueses passados observavam com expressões severas. William a acompanhava sempre que podia, explicando histórias. Este é meu bisavô, terceiro marquês. Dizem que foi maior beberrão de Londres. Apontou para retrato de homem com nariz vermelho e olhar desafiador. Este aqui é meu avô, que minha avó conseguiu domar. Vê a diferença nos olhos? Eleanor viu. Nos olhos do avô havia suavidade que faltava aos outros. E aquele? Apontou para retrato de mulher jovem, belíssima, cabelos negros em cachos elaborados. O rosto de William fechou-se imperceptivelmente. Minha mãe. Eleanor segurou sua mão, esperando. Às vezes penso, disse William baixo, que a traição dela não foi contra meu pai apenas. Foi contra mim também. Mostrou-me que amor era fraude, que não importava o quanto amasse alguém, poderia ser descartado por qualquer oficial bonito de cavalaria. William, Eleanor virou-se para ele. Você não foi descartado. Você foi criança presenciando coisa que nenhuma criança deveria ver. Mas traição dela não define natureza do amor. Define natureza dela. Ele puxou Eleanor para abraço apertado. Como você sempre sabe o que dizer? Não sei. Ela sorriu contra seu peito. Metade das vezes estou inventando conforme vou. Riram juntos, e som ecoou pelos corredores antigos como bênção. Em fevereiro, William levou Eleanor para conhecer Blackwood Hall em Yorkshire. Viagem de trem durou 8 horas. Eleanor observou Inglaterra deslizar pela janela. Londres dando lugar a campos, depois colinas, finalmente as charnecas selvagens do norte. Tudo coberto de neve, árvores nuas desenhadas contra céu como vasos sanguíneos. Blackwood Hall era diferente da residência londrina. Não era casa, era estado. Pedra cinza escura, 3 andares,
torres em cada canto, jardins que se estendiam por hectares até se fundirem com a charneca. Eleanor procurou palavras. Intimidador? Ofereceu William. Majestoso. Ele sorriu aliviado. A equipe inteira estava alinhada no hall de entrada para cumprimentá-los. 23 pessoas, desde o mordomo-chefe até a mais jovem criada de cozinha. William os apresentou um por um, cada nome, cada função. Eleanor percebeu que ele realmente conhecia cada pessoa, não apenas como empregados, mas como indivíduos. Senhora Abernathy, governanta há 30 anos, olhou Eleanor de cima a baixo com um olhar que poderia cortar vidro. Depois, surpreendentemente, sorriu. Bem-vinda, milady. Sobre tempo de esta casa ter senhora novamente. Naquela noite, jantaram sozinhos na enorme sala de jantar que podia acomodar 40 pessoas. Velas em candelabros de prata. Tapeçaria antiga nas paredes mostrando cenas de caça. É muito, disse Eleanor suavemente. Todo este peso. William não mentiu. 3 propriedades, centenas de empregados, inquilinos dependendo de decisões corretas. Às vezes sinto que vou sufocar sob responsabilidade. Então não carregue sozinho. Eleanor estendeu a mão através da mesa. Aprenda a dividir peso. Ele segurou a mão dela como tábua de salvação. Está dizendo que quer se envolver na gestão? Estou dizendo que somos parceiros em tudo, lembra? Nos dias seguintes, William mostrou-lhe tudo. Livros de contas, mapas das propriedades, contratos com inquilinos. Explicou cada decisão, cada desafio. Eleanor absorveu tudo com aquela inteligência afiada que ele sempre amara. Fez perguntas perspicazes. Sugeriu melhorias que ele não considerara. Seus inquilinos em Dorset, disse ela estudando registros, pagam aluguel em produtos porque colheita falhou. Por que não fazer o mesmo aqui temporariamente? Permitiria que guardassem dinheiro para investir em equipamento melhor na próxima estação. William parou, olhando para ela com admiração. Eleanor Ashworth, você é mais que marquesa. É administradora nata. Sou Thornhill, corrigiu ela sorrindo. Aprendemos a esticar Libra até que chore. Em março, retornaram a Londres. Temporada social aproximava-se novamente, e com ela, o primeiro teste verdadeiro. Como sociedade os receberia agora que eram casados? A resposta veio gradualmente. Primeira recepção que atenderam, em casa dos Hartley, foi cordial. Não efusiva, mas educadamente cordial. Algumas matronas ainda viravam o rosto. Outras, curiosas, observavam esperando algum escândalo adicional. Não houve. Eleanor e William circulavam juntos, nunca se distanciando mais que alguns metros. Quando alguém fazia comentários sobre o casamento cancelado, Eleanor respondia com educação firme. Foi a decisão mais sábia que já tomei. Casamento baseado em amor real sempre foi sonho. Tive sorte de realizá-lo. Thomas Hartwell, presente, levantou a taça. E eu tive sorte de perder noiva para ganhar amigos. Vida tem jeito de nos mostrar que o que pensamos querer não é necessariamente o que precisamos. Risadas. Conversas recomeçaram. Tensão diminuiu. A virada definitiva veio quando a Duquesa de Devonshire, uma das matronas mais respeitadas e poderosas de Londres, convidou-os para jantar íntimo. Marquês, Marquesa. Ela os recebeu com gentileza genuína. Sigam seus corações ao invés das convenções. É coisa tão rara que merece ser celebrada, não condenada. Depois daquela noite, portas começaram a se abrir. Não todas. Algumas nunca se abririam, mas suficientes. Em abril, Eleanor descobriu que estava grávida. Disse a William numa tarde, nos jardins de Blackwood House, onde primavera finalmente chegara, pintando tudo de verde e amarelo. William segurou as mãos dele. Vamos ter bebê. Ele ficou absolutamente imóvel por 3 segundos inteiros. Depois, pegou-a nos braços e girou, rindo. Riso profundo, livre, completamente feliz. Bebê. Nosso bebê. Nosso filho, confirmou Eleanor. Ou filha, ou ambos. Gêmeos correm na minha família. William Ashworth, não brinque comigo. Mas ele estava sério e feliz e mais apaixonado que nunca. Naquela noite, escreveram carta para Thomas Hartwell. Querido amigo, em alguns meses você será convidado para ser padrinho. Esperamos que aceite. Afinal, sem sua generosidade e compreensão, esta criança nunca teria sido concebida em família cheia de amor. Eternamente gratos, William e Eleanor.
A resposta chegou 2 dias depois. Seria a honra de minha vida. E quando a criança tiver idade suficiente para entender, contarei a história de como quase me tornei pai por casamento, mas tornei-me tio por amizade. Afeto sincero, Thomas. Eleanor guardou a carta numa caixa de madeira com outros tesouros. Um dia, mostraria ao filho. Um dia contaria a história de como o amor verdadeiro, por mais tortuoso o caminho, sempre encontra seu destino. Outono de 1884, chegou pintando Inglaterra em tons de ouro e bronze. Eleanor, agora com 7 meses de gravidez, movia-se pelos corredores de Blackwood Hall com aquela graciosidade particular de mulheres que carregam vida. Barriga proeminente sob vestidos ajustados, cabelos mais luminosos, aquele brilho que todos comentavam, mas ninguém conseguia definir completamente. William estava simultaneamente apavorado e encantado. Seguia-a discretamente pela casa, como se ela pudesse quebrar a qualquer momento. Insistia em carregar qualquer coisa mais pesada que livro. Acordava no meio da noite só para verificar se ainda estava respirando. William, disse Eleanor certa manhã, exasperada, mas divertida. Mulheres têm bebês há milhares de anos. Não vou quebrar. Eu sei. Logicamente sei disso. Ele passou mão pelos cabelos. Mas quando penso em você sofrendo, em algo dar errado, ela segurou o rosto dele entre as mãos. Olhe para mim. Estou forte. Estou saudável. Dr. Harrison vem toda semana e diz que tudo está perfeito. Sorriu. Além disso, minha mãe teve trabalho de parto de apenas 4 horas comigo. Genética favorável. 4 horas ainda são 4 horas. Eleanor beijou-o suavemente. Então segure minha mão durante essas 4 horas e será suportável. Lady Margaret florescera completamente desde a mudança. Suas bochechas tinham cor rosada novamente. Tosse praticamente desaparecera. Passava manhãs supervisionando preparações do quarto do bebê, tardes no jardim de inverno com seus bordados, noites lendo para Eleanor. Você parece 10 anos mais jovem, mãe, comentou Eleanor uma tarde. Sinto-me assim. Margaret sorriu, agulha dançando sobre tecido, criando pequenas flores. Felicidade é melhor remédio que existe. E a expectativa de neto? Ainda melhor. Prepararam um quarto inteiro para bebê. Não no quarto de infância tradicional de Blackwood Hall, escuro, formal, mais museu que lar, mas numa suíte ensolarada ao lado dos aposentos de Eleanor e William. Pintaram paredes em amarelo manteiga suave, instalaram janelas maiores, compraram berço de cerejeira com dossel de musselina branca. Eleanor bordou lençóis pessoalmente, mesmo com William protestando que havia pessoas para isso. Quero que nosso filho sinta que foi esperado, desejado, amado desde antes de nascer, explicou ela, agulha criando pequenos animais na barra. Estas mãos que o bordam serão as mesmas que o segurarão. Significa algo. William observou-a por longo momento, algo inominável brilhando em seus olhos. Você será mãe extraordinária. E você, pai extraordinário. Ela estendeu a mão. Venha, sente-se. Ajude-me a decidir. Coelhos ou cervos nesta parte? Ambos. Nosso filho deve aprender desde cedo que não precisa escolher apenas uma coisa. Ela riu e o som encheu o quarto como música. Thomas Hartwell visitou em outubro, trazendo presente peculiar. Pequena locomotiva de madeira esculpida à mão, cada detalhe perfeito. Fiz eu mesmo, explicou ele quase tímido. Nas noites, parecia certo. Eleanor, emocionada, abraçou-o, tanto quanto barriga permitia. Será primeiro brinquedo dele. Ficará em prateleira especial até ter idade para brincar. Então contaremos história de tio, que o fez com próprias mãos. Thomas precisou afastar-se, olhos brilhando suspeitamente. Jantar naquela noite foi alegre. Conversaram sobre tudo: política, literatura, o futuro da indústria têxtil, fofocas leves da sociedade. Lady Pemberton, contou Thomas entre risos, está tentando arranjar casamento para a sobrinha, dizendo a todos que Eleanor e William são exemplo de que até os escândalos maiores podem terminar felizes. Então agora somos exemplo? William ergueu sobrancelha. Lembro de sermos exemplo de tudo que estava errado com jovens modernos. Opinião é como o tempo inglês, disse Margaret sabiamente. Muda com frequência e sem aviso. Em novembro, primeira neve caiu.
Eleanor estava na biblioteca, lendo próxima à lareira enorme, quando sentiu. Não dor exatamente, mas como aperto, tensionamento, corpo anunciando que hora estava próxima. Não disse nada ainda, apenas continuou lendo, observando sensações. Apenas quando apertos se tornaram regulares, rítmicos, inegáveis, chamou calmamente. William, acho que é hora. William, que estava revisando correspondência na escrivaninha próxima, levantou-se tão abruptamente que derrubou cadeira. O quê? Agora? Mas ainda faltam 2 semanas. Bebês não consultam calendário. Eleanor estava surpreendentemente calma. Respire, William. Lembra o que praticamos? Ele respirou, várias vezes. Depois correu para chamar Dr. Harrison, Sra. Abernethy, parteira da vila, mensageiro para avisar Margaret que estava em casa dos Hartley. Trabalho de parto foi, não exatamente fácil, mas não tão terrível quanto William temia. Eleanor, por incrível que pareça, era estoica. Apertava a mão de William até ossos doerem, mas não gritava. Apenas respirava profunda, metodicamente, focando em cada contração como tarefa a ser cumprida. Você é mais forte que regimentos inteiros, sussurrou William, limpando suor de sua testa. Mais forte que tudo. Lembre-me disso, respondeu ela com um sorriso tenso, quando reclamar de qualquer coisa nos próximos meses. 4h17 depois do primeiro aperto, grito estridente encheu o quarto. Não de Eleanor, do bebê. É menino, que anunciou parteira, levantando criança minúscula, vermelha, furiosa. Menino saudável com pulmões excelentes. William chorou, abertamente, sem vergonha. Quando parteira limpou o bebê e o entregou a Eleanor, ele sentou-se na beirada da cama, braço ao redor da esposa, olhando maravilhado para aquela criaturinha impossível. Ele é perfeito, sussurrou Eleanor, dedos traçando o rosto minúsculo. Completamente perfeito. Tem seus olhos, disse William, admirado. Tem seu nariz. Ah, pobrezinho. Ela deu cotovelada leve nele, rindo através das lágrimas. Margaret chegou meia hora depois, praticamente correndo pelos corredores, com energia de mulher metade da idade. Onde está meu neto? Quando pegou o bebê pela primeira vez, algo mágico aconteceu. Criança que chorava inconsolavelmente, acalmou-se instantaneamente. Abriu olhos, azuis ainda, mas que mudariam, e olhou diretamente para a avó. Ele me reconhece, sussurrou Margaret, maravilhada. Olhe, ele sabe quem sou. Claro que sabe, disse Eleanor suavemente. Passou meses ouvindo sua voz. Nomearam-no James William Ashworth, em homenagem ao avô Thornhill e ao pai, mas chamavam-no Jamie. Thomas chegou 3 dias depois, atrasado por tempestade que bloqueara estradas. Entrou no quarto onde Eleanor amamentava Jamie. Parou na porta com expressão de reverência absoluta. Posso? Claro que pode, padrinho. Thomas segurou Jamie com cuidado excessivo, como se fosse vidro soprado. O bebê, acordado, observava-o com aquela seriedade característica de recém-nascidos. Olá, pequeno, sussurrou Thomas. Sou homem que quase se tornou seu pai por razões completamente erradas. Sorriu. Mas tornei-me seu padrinho pelas razões absolutamente certas. E prometo sempre estar aqui, para o que precisar. Naquela noite, William escreveu em diário de couro que começara a manter, sugestão de Eleanor para registrar pensamentos. 15 de novembro, 1884. Hoje conheci meu filho, James William. Jamie. Pesa 3,5 kg, tem todos os dedos das mãos e pés. Conferi várias vezes. E já demonstra temperamento determinado. Quando o segurei pela primeira vez, entendi finalmente o que Eleanor sempre tentou me ensinar. Amor não é fraqueza. Amor é força. É razão. É o único propósito real. Este pequeno humano que mal conhece mundo já possui meu coração completamente. E não tenho mais medo disso. Não há mais muros. Eleanor diz que ele tem meu nariz. Espero que isso seja a única coisa que herde de mim. Que herde coragem dela. Determinação dela. Aquela dignidade silenciosa que a faz suportar qualquer tempestade. Meu pai definhou de amor traído. Jurei nunca mais ser vulnerável assim. Mas agora entendo. Não foi amor que o matou. Foi traição. Amor, verdadeiro amor, é o que mantém vivos. E eu estou mais vivo agora que jamais estive. William fechou o diário. Voltou para a cama onde Eleanor dormia, Jamie no berço ao lado. Ficou observando ambos na luz fraca da lareira, memorizando este momento. Família.
Finalmente, tinha família. E valia cada segundo de dor, cada lágrima derramada, cada muro derrubado. Valia tudo. Primavera de 1885 chegou explodindo em cores. Narcisos amarelos cobrindo campos de Blackwood Hall, cerejeiras florindo em Londres. Aquele cheiro verde de vida recomeçando que permeava tudo. Jamie tinha 5 meses, crescendo com velocidade alarmante, transformando-se de bebê vermelho enrugado em criança com personalidade definida. Era criança curiosa, séria. Não chorava muito. Apenas observava o mundo com olhos azuis acinzentados. Haviam mudado, ficando mais próximos aos de William. Quando sorria, era como o sol atravessando nuvens. Eleanor descobriu que maternidade era simultaneamente mais difícil e mais fácil que imaginara. Difícil porque cansaço era constante, porque havia momentos de dúvida paralisante sobre estar fazendo tudo errado. Fácil porque quando segurava Jamie, quando ele adormecia em seus braços com aquela confiança absoluta, tudo mais se tornava irrelevante. William era pai dedicado de formas surpreendentes. Acordava nas madrugadas quando Jamie chorava. Carregava-o pelos corredores cantando baixinho, terrivelmente desafinado, mas Jamie não parecia importar-se. Trocava fraldas sem reclamar. Lia para filho que ainda não entendia palavras, mas parecia apreciar som da voz paterna. Você, disse Eleanor uma manhã, observando William embrulhar Jamie em manta como presente delicado. É exatamente o oposto de tudo que pensou que seria. Como assim? Pensou que amor paternal seria obrigação, responsabilidade. Mas olhe para você. Ela sorriu, completamente apaixonado. William olhou para filho, então para a esposa. Você me ensinou que não preciso ter medo de sentir, que amor não me tornará fraco. Pausa. Jamie apenas confirmou lição. Em abril fizeram festa pequena celebrando 1 ano de casamento. Não um grande evento, apenas pessoas mais próximas. Thomas Hartwell, claro, Lady Hartley e família. Alguns vizinhos de Yorkshire que se tornaram amigos. Margaret radiante supervisionando tudo. No jardim de Blackwood Hall, sob tendas brancas decoradas com flores de primavera, brindaram. 1 ano, disse William, erguendo taça e olhando para Eleanor. Apenas 1 ano, mas parece vida inteira. No melhor sentido possível. Ano que começou com escândalo, adicionou Eleanor sorrindo, e termina em paz. Quem diria? Todos que conhecem vocês, respondeu Thomas. Amor verdadeiro sempre encontra caminho. Vocês apenas provaram que vale a pena lutar por ele. Naquela noite, após convidados partirem e Jamie dormir, Eleanor e William caminharam pelos jardins sob lua cheia. Feliz? Perguntou ele. Mais que imaginei possível. Ela apertou a mão dele. E você? Aterrorizado de que algo possa destruir isso. Mas sim, feliz. Ela parou, virou-se para ele. William, nada destruirá isso, porque construímos sobre fundação sólida, honestidade, respeito, perdão. Tocou seu rosto. Muros foram derrubados, raízes foram plantadas. O resto cuidaremos juntos. Maio trouxe novidade inesperada. Convite para jantar privado com a rainha, Windsor Castle. Apenas alguns casais selecionados. Eleanor ficou simultaneamente honrada e apavorada. O que devo dizer à rainha? Perguntou ela, entrando em leve pânico ao escolher vestido. Verdade, respondeu William calmamente. Ela aprecia a autenticidade acima de lisonjas. Jantar foi surpreendentemente informal. Rainha Vitória, ainda de luto permanente pelo príncipe Albert, usava negro absoluto, mas havia calor em seus olhos quando olhava para os casais mais jovens. Sentou Eleanor ao seu lado. Marquesa, disse ela com aquela autoridade suave que apenas rainhas possuem. Ouvi a história de seu casamento. Toda Londres ouviu. Pausa. Admirei coragem. Meu Albert e eu tivemos amor verdadeiro. 21 anos. Não foi suficiente. Olhos brilhando. Mas cada dia valeu cada lágrima após sua morte. Lembre-se disso quando tempos difíceis vierem. Tempos difíceis, Vossa Majestade. Sempre vem, querida. Mas amor verdadeiro os atravessa. Sorriu tristemente. Cuide desse marquês seu. E deixe-o cuidar de você. Orgulho mata mais casamentos que traição. Eleanor nunca esqueceria aquelas palavras. Verão foi período de normalidade abençoada. Dias seguiam rotina confortável, manhãs com Jamie, tardes gerenciando propriedades,
Eleanor tornara-se essencial nas decisões administrativas. Noites em família, jantares longos, conversas, risos. Margaret ensinou Jamie primeiras palavras. Não mama ou papa como esperado, mas não categórico quando não queria algo. Eleanor e William acharam hilário. Definitivamente filho seu, disse William, teimoso desde cedo. Meu? Eleanor fingiu indignação. Quem jurou por 18 anos que nunca se casaria por amor? Touché. Em agosto, Thomas Hartwell apareceu com notícia surpreendente. Estava cortejando alguém, viúva, 2 filhos adolescentes. Parecia simultaneamente esperançoso e nervoso. Conhecia através dos negócios. Nome é Catherine. Pausou. Sim, mesmo nome da minha primeira esposa. Talvez seja sinal. Eleanor abraçou-o apertado. Thomas, é maravilhoso. Quando conheceremos? Em breve. Ele sorriu. Queria contar a vocês primeiro. Afinal, ensinaram-me que recomeçar é possível. O cortejo foi lento, respeitoso. Quando finalmente conheceram Catherine, mulher de 40 anos, cabelos castanhos, sorriso gentil, olhos inteligentes, aprovaram instantaneamente. Ela é perfeita para ele, sussurrou Eleanor para William após jantar. Vê como ele sorri de verdade? Como você me faz sorrir, respondeu William. Noivado foi anunciado em setembro, casamento marcado para a primavera seguinte. Outono trouxe primeira grande prova do casamento de Eleanor e William. Desacordo sério. Inquilinos em Yorkshire estavam tendo dificuldades com colheita. William queria reduzir aluguéis pela metade temporariamente. Eleanor concordava em princípio, mas preocupava-se com finanças. Não podemos ser generosos ao ponto de comprometer propriedades, argumentou ela. 3.000 libras em aluguéis perdidos afetarão manutenção, salários. E deixar famílias passarem fome porque precisamos manter cofres cheios? William estava frustrado. Pensei que compreendesse. Compreendo, mas também compreendo que responsabilidade significa decisões difíceis. Não gritaram. Thornhills e Ashworths não gritavam, mas silêncio tenso dominou casa por 2 dias. Foi Margaret quem interveio. Vocês 2, biblioteca. Agora. Sentaram-se como crianças repreendidas. Problema, disse Margaret, não é discordarem. É não estarem realmente ouvindo um ao outro. Olhou para William. Eleanor não está dizendo não à generosidade, está pedindo planejamento. Virou-se para Eleanor. William não está sendo imprudente. Está honrando o compromisso com pessoas sob cuidado dele. Silêncio. Então, meio termo? Ofereceu Eleanor. Reduzir aluguéis em 1/3, sugeriu William. E adiar alguns reparos não urgentes em Londres para compensar. E pedir empréstimo temporário se necessário, adicionou Eleanor. Olharam um para o outro, tensão dissolvendo. Sinto muito, disseram simultaneamente, depois riram. Casamento, disse Margaret saindo. Não é concordar sempre, é encontrar soluções juntos, mesmo quando difícil. Naquela noite na cama, William disse, prometi nunca ter medo de amar você. Mas às vezes esqueço que amor também significa discordar sem temer que tudo desmorone. Não desmoronará, prometeu Eleanor. Construímos bem demais para isso. E provou beijando-o até ambos esquecerem completamente sobre aluguéis e finanças. Dezembro chegou com primeira neve do ano. Jamie, agora com 13 meses, deu primeiros passos cambaleantes. Caiu mais que andou. Mas determinação em rosto minúsculo era pura Thornhill Ashworth. Nosso filho, disse William observando. Herdou o melhor de ambos. E pior, adicionou Eleanor, rindo. Teimosia duplicada. Natal foi celebração perfeita. Árvore enorme decorada com velas e ornamentos. Presentes simples, mas significativos. Jamie fascinado pelas luzes, tentando agarrá-las. Thomas e Catherine juntaram-se a eles, trazendo filhos dela. Menino de 15, menina de 13, ambos educados, mas claramente nervosos. Esta, disse Thomas apresentando, é família que quase tive. E esta, indicou Eleanor e William, é família que ganhei de forma diferente, mas não menos real. À meia-noite, brindaram um ano novo que chegaria em dias. A 1886, disse William erguendo taça. Que seja tão abençoado quanto 1885, mas com menos discordâncias sobre aluguéis, risadas, abraços. Jamie dormindo no colo de Margaret, alheio às celebrações. Lá fora, neve caía suave. Dentro, havia calor de família.
E Eleanor, observando todos aqueles rostos amados, pensou: valeu a pena. Cada lágrima, cada momento de medo, cada passo difícil, valeu absolutamente a pena. Fevereiro de 1886. Londres estava mergulhada naquele frio úmido que penetra ossos, tipo de frio que nenhuma lareira parece capaz de afastar completamente. Eleanor estava na sala de estar, Jamie no colo, lendo carta que acabara de chegar. Selo de Yorkshire. Abriu com pressentimento estranho. Cara Marquesa de Blackwood. Lamento informar que Lady Catherine Ashworth, anteriormente Condessa Viúva de Rosewood, retornou à Inglaterra após 15 anos no continente. Expressou desejo de conhecer neto. Atenciosamente, Sra. Abernethy, governanta, Blackwood Hall. Eleanor ficou olhando carta por tempo indeterminável. Lady Catherine Ashworth, mãe de William, a mulher cuja traição moldara medo dele de amar. William entrou naquele momento, parando ao ver a expressão dela. O que foi? Eleanor estendeu carta silenciosamente. Viu cor drenar do rosto dele, maxilar apertar, mãos crisparem em punhos. Não. Voz saindo dura como pedra. Absolutamente não. William, ela não tem direito. Ele estava caminhando agora, movimentos bruscos. 15 anos, Eleanor. 15 anos sem palavra. Meu pai morreu chamando por ela. E onde estava? Em Paris, Viena, onde quer que fosse com seu oficial de cavalaria. Eleanor colocou Jamie no tapete com brinquedos, levantou-se, caminhou até William. Sei que dói, sei que traição dela te marcou profundamente. Segurou braços dele, forçando-o a parar, olhar para ela. Mas fugir de dor não a elimina, apenas a enterra mais fundo. Não estou fugindo, estou protegendo a mim, a você, a Jamie. Olhos dele brilhavam com fúria e dor antigas. Não quero que ela chegue perto de nosso filho. E se Jamie perguntar um dia por avó paterna, o que diremos? Voz suave, mas firme. Que ela existe, mas recusamos deixá-la conhecê-lo por mágoas do passado? William afastou-se, caminhou até a janela. Lá fora, chuva começava a cair. Não sei se consigo perdoá-la. Ninguém está pedindo perdão. Eleanor aproximou-se, mas talvez escutá-la uma vez e então decidir. Silêncio longo, apenas chuva batendo o vidro. Você sempre me pede para ser corajoso, disse William finalmente, voz embargada. Mesmo quando é a última coisa que quero, porque sei que é mais corajoso que pensa. Ele virou-se e olhou para ela com vulnerabilidade crua. Se fizermos isso, você fica ao meu lado? Sempre. Encontro foi marcado para a semana seguinte. Território neutro. Sala privada no Hotel Claridge's, em Londres. Lady Catherine Ashworth entrou com dignidade de quem conhece intimamente as regras sociais, mas não mais se importa muito com elas. Tinha 53 anos, cabelos ainda negros, mas com fios prateados nas têmporas. Rosto que um dia fora espetacularmente bonito e ainda mantinha ecos dessa beleza. Parou ao ver William. Algo passou por seu rosto. Dor, remorso, amor, tudo misturado. William, voz rouca. Meu filho, Marquês de Blackwood, corrigiu ele, formal, gelado. Ela flinched, mas assentiu. Como preferir. Olhou para Eleanor. Marquesa, é gentileza receber-me. Sente-se, disse Eleanor, indicando cadeira. Chá foi servido. Ninguém tocou. William foi direto. Por que voltou? 15 anos sem contato. Pai morreu há quase 20. O que possivelmente quer agora? Catherine olhou para mãos no colo. Quando falou, voz saía cansada. Estava morrendo. Tuberculose. Médicos em Paris me davam 6 meses. Ergueu olhos. Mas então, melhorei. Milagrosamente. E percebi que gastara 20 anos fugindo. Talvez Deus me desse segunda chance não para viver, mas para tentar reparar. Reparar? Amargura em cada sílaba. Como repara destruir família? Matar pai lentamente com desgosto? Não posso. Lágrimas brilhando. Não há reparação possível. Mas posso explicar. Não justificar. Explicar. E pedir, não perdão, apenas compreensão. Eleanor segurou mão de William sob mesa, dando força silenciosa. Fale, disse ele finalmente. Catherine respirou fundo. Casei com seu pai aos 18. Casamento arranjado. Ele tinha 35. Não conhecia amor. Apenas dever. Pausa. Seu pai era bom homem, mas não me amava. Amava a ideia de marquesa perfeita. Herdeiro garantido. Eu era acessório. Decoração. Não justifica traição.
Não justifica, voz firme, mas explica como cheguei ao ponto de cometer erro imperdoável. Olhou para a janela para algum passado invisível. Charles, o oficial, foi a primeira pessoa que me viu como humana, não como título, propriedade, papel. Me viu. E pai? William estava tremendo levemente. Ele definhou. Vi-o transformar-se em casca vazia. Eu sei. Lágrimas escorrendo agora. Vivi 20 anos com isso. Todos os dias acordo sabendo que matei homem que, à sua maneira torta, tentou amar-me. Que abandonei filho que não tinha culpa de nada. Então por que não voltou depois? Quando percebeu o erro? Medo. Simples. Honesto. Medo de enfrentar destruição que causei. Covarde. Eu sei. Passei 15 anos vagando pela Europa, tentando esquecer. Mas não se esquece. Apenas enterra mais fundo. Silêncio denso. O oficial? Perguntou Eleanor suavemente. Charles? Catherine sorriu amargamente. Morreu em duelo tolo 5 anos após fugirmos. Deixou-me sozinha em país estrangeiro, sem título, sem recursos, sem nada. Ironia, não? Destruir família por homem que me abandonou na primeira oportunidade melhor. Poética justiça, disse William, mas sem convicção. Catherine olhou para ele longamente. Você tem filho. Vi fotografia nos jornais quando nasceu. Voz quebrando. Não peço conhecê-lo, não tenho direito. Mas peço apenas isto. Deixe-me dizer uma coisa. Não cometa erro que cometi. Não deixe orgulho, medo ou qualquer outra emoção destrutiva estragar o que construiu. Não sou você, disse William duro. Não é. Catherine levantou-se. É melhor. Muito melhor. Seu pai seria tão orgulhoso. Virou-se para sair, depois parou. Eleanor esperou que ela assentisse. Cuide dele, do coração dele. É mais frágil que aparenta. Sempre. Quando Catherine saiu, William permaneceu sentado, olhando para a porta fechada. Não sei como me sinto, disse finalmente. Não precisa saber agora. Eleanor voltou a segurar a mão dele. Sentimentos complexos levam tempo para processar. Ainda a odeio por tudo que fez, tudo que destruiu. Compreensível. Mas também ele lutava com palavras. Sinto pena. Desperdiçou vida inteira fugindo de erro que nunca poderia desfazer. Isso é empatia. Não significa perdão. Apenas humanidade. Naquela noite em casa, William segurou Jamie por tempo longo. Criança de 15 meses, alheia a dramas adultos, apenas brincava com botões do colete paterno. Prometo, sussurrou William, nunca fazer você duvidar que é amado. Incondicionalmente. Não importa erros que cometa. 2 semanas depois, carta chegou. De Catherine. Querido William, não espero resposta. Apenas queria agradecer por receber-me. Foi mais que merecia. Voltarei para o continente. Mas antes coloquei em meu testamento todo o dinheiro que restou. Não muito, mas algo. Destinado a Jamie quando tiver idade. Não como compra de afeto, mas como única reparação tangível que posso oferecer. Viva bem, ame bem, seja tudo o que eu não fui. Sua mãe, Catherine. William leu. Dobrou carta cuidadosamente, guardou em gaveta. Guardará? Perguntou Eleanor surpresa. Jamie terá dúvidas um dia. Sobre a avó que nunca conheceu. Olhou para a esposa. Esta carta, explica sem desculpar. Acho que é importante. Eleanor beijou-o profundamente orgulhosa. Você cresceu tanto desde aquele homem no baile que jurou nunca amar. Tive boa professora. Março trouxe casamento de Thomas Hartwell e Catherine. A segunda Catherine, Eleanor sempre especificava mentalmente. Foi cerimônia linda. Alegre, mas não ostentosa. Thomas radiante. Catherine e filhos nervosos, mas esperançosos. Eleanor e William, com Jamie nos braços, testemunhando o outro recomeço. Recomeços, disse William durante a recepção. Parecem ser tema recorrente. Vida inteira é série de recomeços, respondeu Eleanor filosoficamente. Cada dia escolhemos novamente amar, perdoar, crescer. Escolho você, disse ele. Todos os dias. Para sempre. Para sempre. Ecoou ela. E enquanto músicos tocavam, enquanto casais dançavam, enquanto Jamie ria de algo que apenas ele entendia, Eleanor pensou. Passamos por tempestade. Enfrentamos passado. Escolhemos presente. E futuro. Futuro construiremos juntos. Um dia de cada vez. Primavera de 1890. 5 anos depois, jardins de Blackwood Hall explodiram em cor que parecia celebração.
tulipas vermelhas, narcisos amarelos, íris roxas, todo o espectro de primavera pintado em canteiros cuidadosamente mantidos. O ar tinha aquele cheiro verde de vida renovando, promessa de dias longos e quentes chegando. Eleanor estava sentada em banco de pedra sob cerejeira florida, observando. Jamie, agora com quase 6 anos, alto para a idade, cabelos castanhos despenteados eternamente, olhos cor de tempestade de inverno, corria pelo gramado perseguindo borboletas, não para capturá-las, apenas para observá-las voar. Criança curiosa, gentil, que perguntava por quê sobre absolutamente tudo. Ao lado de Eleanor, em carrinho ornamentado, dormia Alice Margaret Ashworth, 2 anos, cabelos louros como trigo, bochechas rosadas, filha que nascera em abril de 1888, completando família de formas que Eleanor não sabia que estavam incompletas. "Mamãe!" gritou Jamie, correndo até ela. "Mamãe, por que borboletas têm cores diferentes?" "Para atrair companheiros e avisar predadores", respondeu Eleanor automaticamente e depois sorriu. "Mas também porque o mundo ficaria monótono se tudo fosse igual. Como pessoas." Jamie inclinou cabeça pensativo. "Exatamente como pessoas." William apareceu vindo da casa, carregando bandeja com limonada e biscoitos. Aos 40 anos, havia linhas ao redor de seus olhos, não de preocupação, mas de rir. Cabelos com fios prateados nas têmporas, ainda ombros largos, ainda postura militar, mas algo suavizado nos cantos. "Filosofia antes do almoço?" brincou servindo limonada. Jamie herdou o apetite intelectual seu. "E teimosia sua?" retrucou Eleanor. Jamie já estava correndo novamente, desta vez em direção aos estábulos onde gatinhos haviam nascido semana anterior. "Ele é feliz", disse William, sentando-se ao lado de Eleanor. "Espero que sempre seja." "Será." Eleanor encostou cabeça em ombro dele. "Porque crescerá sabendo que é amado incondicionalmente, sem muros, sem medos." Lady Margaret apareceu caminhando lentamente pelo jardim, apoiada em bengala elegante. Aos 54 anos, estava mais saudável que estivera aos 48. Cabelos completamente brancos agora, presos em coque solto, rosto sereno de quem fez paz com vida. "Vovó!" Jamie correu até ela. "Vovó, vem ver gatinhos." "Devagar, pequeno tornado", riu ela, deixando-se levar. Eleanor observou-os afastar-se, coração apertando de gratidão. "Às vezes não acredito", disse suavemente, "que tudo isso é real. Que aquela moça desesperada de 1883, prestes a casar por conveniência, encontrou isto." "Encontrou?" William virou-a para encará-lo. "Lutou por isso. Teve coragem de escolher amor quando teria sido mais fácil escolher segurança." Beijou sua testa. "Você é mais corajosa que qualquer soldado que conheci." Tarde foi preguiçosa da maneira mais perfeita. Piquenique no jardim. Jamie fazendo perguntas intermináveis. Alice acordando e imediatamente demandando atenção com aquele tirania benevolente de crianças pequenas. Margaret contando histórias de quando Eleanor era pequena. "Sua mãe", dizia Margaret para Jamie, "era criança terrível, sempre no jardim, sempre com vestido rasgado, sempre fazendo amizade com animais estranhos. Como eu." Jamie estava encantado. "Exatamente como você." Thomas Hartwell e família visitaram no fim da tarde. Agora com 60 anos, Thomas tinha a barriga confortável de homem feliz, cabelos completamente brancos, sorriso permanente. Catherine ao lado, ainda elegante, enteados, agora na casa dos 20, respeitosos e bem ajustados. "Afilhado." Thomas pegou Jamie nos braços, girando. "Cresceu 2 centímetros desde a última vez." Medi na parede. Jamie apontou orgulhosamente para marcas no batente. Adultos sentaram-se na varanda, enquanto crianças brincavam. 7 anos, disse Thomas olhando ao redor. 7 anos desde aquele dia na igreja. Parece vida inteira. Parece ontem, corrigiu Eleanor. Às vezes ainda sonho que acordo e tudo foi imaginação. Não foi, disse William pegando mão dela. Cada momento difícil, cada decisão corajosa, cada lágrima, real. E valeu. Para todos nós, concordou Catherine, a de Thomas. Afinal, se não fosse cancelamento daquele casamento, Thomas e eu nunca teríamos nos encontrado. Engraçado, disse Eleanor pensativa, como vida funciona. Um momento de coragem muda não apenas nosso caminho,
mas de todos conectados a nós. Ao entardecer, quando Thomas e família partiram, quando crianças foram colocadas na cama, quando Margaret se retirou para seus aposentos, Eleanor e William caminharam pelos jardins. Mesmos jardins onde, anos atrás, Catherine, mãe de William, fora descoberta com amante. Mas agora eram apenas jardins, bonitos, serenos, sem fantasmas. Recebi carta dela, disse William de repente. Minha mãe, mês passado. Eleanor parou. Não mencionou. Não sabia o que dizer. Ele olhava para Roseiras. Está doente de verdade desta vez. Tuberculose piorou. Pede para ver Jamie antes de morrer. E você? Silêncio longo. Acho que sim. Voz baixa. Não por ela. Por Jamie. Para que não tenha vazio que não consigo preencher com explicações. Eleanor abraçou-o apertado. Então vamos. Juntos. Como sempre. Viajaram para Paris 2 semanas depois. Catherine Ashworth estava em convento nos arredores. Não por fé recém-descoberta, mas porque freiras aceitavam cuidar de doentes sem julgamento. Quarto era simples. Paredes brancas, crucifixo na parede, cama estreita onde Catherine jazia, sombra da mulher que fora. Tuberculose consumira quase tudo, mas quando viu William entrar, com Jamie tímido segurando mão paterna, olhos dela brilharam. William, vieram. Vim. Ele puxou cadeira. Este é Jamie, seu neto. Jamie olhou para a mulher magra na cama com curiosidade sem medo que crianças possuem. Você é vovó Catherine? Perguntou. Sou. Lágrimas rolando. Sou sua avó. Desculpe não ter estado presente. Tudo bem. Jamie era pragmático. Papai disse que às vezes adultos cometem erros, como quando quebrei vaso de mamãe. Riso fraco misturado com soluço. Exatamente assim, mas erro muito maior. Conversaram por meia hora. Catherine fazendo perguntas sobre Jamie, o que gostava com o que sonhava. Jamie contando tudo com entusiasmo de 6 anos que acha mundo fascinante. Quando começou a cansar, Eleanor levou Jamie para fora, deixando William sozinho com mãe. Obrigada, disse Catherine voz fraca, por trazer ele, por permitir fechamento. Fiz por ele, não por você. Sei disso. Sorriu fracamente. Mas ainda assim, obrigada. Pausa. Você é pai maravilhoso, William. Tudo que eu não fui como mãe. Seu pai ficaria tão orgulhoso. William sentiu lágrimas nos olhos. Aprendi com erros. Seus e dele. Aprendi que amor não é fraqueza. Que muros não protegem. Apenas isolam. Segurou mão dela, pele fina como papel. Aprendi a perdoar. Não esquecer, mas perdoar. É mais que merecia. Não faço por você. Faço por mim. Por Eleanor. Por Jamie. Respirou fundo. Raiva apenas envenena quem a carrega. Catherine morreu 3 dias depois, em paz. Deixou tudo para Jamie em testamento. Não era muito, mas significava algo. Reconhecimento, arrependimento tangível, tentativa final de reparação. Enterraram-na em Paris. Funeral pequeno. Apenas William, Eleanor e 2 freiras. Jamie ficou com Margaret em hotel. Quando deixaram o cemitério, William disse: Sinto-me leve, como se peso que carregava há 20 anos finalmente tivesse sido erguido. Perdão faz isso, disse Eleanor. Liberta não apenas perdoado, mas principalmente quem perdoa. Voltaram para a Inglaterra em maio. Vida retomou o ritmo normal. Escola para Jamie, tutor particular em casa, porque William insistia em educação personalizada. Brincadeiras com Alice, gestão das propriedades, jantares com amigos, leitura nas noites. Mas algo havia mudado sutilmente em William. Estava mais leve, mais aberto. Último fantasma, finalmente exorcizado. Em junho, sentados na biblioteca numa tarde chuvosa, Eleanor lendo enquanto William revisava a correspondência, ele disse de repente: Te amo. Ela ergueu olhos sorrindo. Eu sei. E te amo também. Não. Quero dizer, ele largou cartas, aproximou-se. Te amo. Não apenas como marido ama a esposa, mas como humano ama outro humano que salvou sua vida. William, naquele baile em 1883, quando disse que jamais te amaria, voz embargada. Era mentira. Já te amava. E aterrorizava-me. Então feri você antes que pudesse me ferir. Ajoelhou-se ao lado da cadeira dela. Mas você se recusou a desistir. Se recusou a deixar meus muros permanecerem erguidos. Lutou por mim quando eu mesmo não conseguia.
lágrimas rolando pelo rosto dele agora. Salvou-me, Eleanor, de vida vazia de trabalho e obrigações sem significado, de morrer lentamente como meu pai, mas por razões diferentes. Segurou o rosto dela, ensinou-me a viver, a sentir, a amar sem medo. Eleanor também chorava. Salvamos um ao outro. Você me ensinou que valia a pena lutar pelo que queria, que dignidade não significava aceitar migalhas. Beijaram-se longamente, sabor salgado de lágrimas misturado. Quando se separaram, William disse: prometo passar resto da vida merecendo você. Não precisa merecer. Eleanor limpou lágrimas dele. Apenas precisa permanecer, presente, vulnerável, humano. É tudo que sempre quis. Naquela noite, escreveram juntos em diário que mantinham para crianças lerem um dia. Junho de 1890. Queridos Jamie e Alice, quando lerem isto, serão adultos. Terão enfrentado próprios desafios, cometido próprios erros. Então, queremos contar nossa história. Não versão romantizada que sociedade conta, mas verdade. Amor verdadeiro não é fácil. Não é príncipe salvando princesa. É duas pessoas imperfeitas escolhendo, todos os dias, permanecer. Trabalhar através de dificuldades. Perdoar erros. Crescer juntos. Seu pai construiu muros ao redor do coração por medo de ser ferido. Sua mãe aceitava menos do que merecia por medo de ser sozinha. Juntos, aprendemos que medo não nos protege, apenas nos aprisiona. Então, sejam corajosos. Escolham amor, mesmo quando assusta. Escolham vulnerabilidade, mesmo quando parece perigoso. Escolham verdade, mesmo quando mentira seria mais fácil. E saibam, não importa erros que cometam, não importa caminhos que tomem, vocês são amados, incondicionalmente, sempre, com todo amor, mamãe e papai. Fecharam diário, colocaram em caixa especial onde guardavam tesouros familiares. Lá fora chuva cessara, lua cheia brilhava sobre Blackwood Hall, prateando jardins, criando sombras que dançavam como memórias. Eleanor e William ficaram na janela, braços ao redor um do outro observando. Feliz? Perguntou ela. Mais que merecia ser. Todos merecem felicidade, William. Apenas precisam ser corajosos o suficiente para alcançá-la. Ele beijou o topo da cabeça dela. Então sou o homem mais corajoso de Inglaterra, porque escolhi você. E eu escolhi você. Eleanor virou-se, encarando-o. Todos os dias. Para sempre. Para sempre. Ecoou ele. E sob lua cheia de junho, em casa cheia de amor e risos e memórias, dois corações que quase perderam um ao outro por orgulho e medo, agora batiam sincronizados, completos, inteiros, finalmente em casa.